ir soltando esses conteúdos de futuro, de passado, e só aqui no momento presente. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento, soluções para RH e tecnologia. Tá precisando de um gerente de folha de pagamento, de um tech recruiter, tá precisando de um especialista de remuneração, um CEO, um CTO, um dev, talvez alguém voltado para Business Intelligence, manda uma mensagem pra gente que a gente vai te ajudar. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estamos tendo muitas visualizações e poucos inscritos. Você sabe como funciona, isso é muito injusto pra gente, que está produzindo bastante conteúdo relevante para você. Se você também me conhece, meu nome é Eduardo Saig, para quem não me conhece também, sou um homem alto, estou sentado numa grande mesa de madeira, num estúdio clássico de podcast, basicamente paredes pretas, com luzes, pessoas nos olhando de uma maneira estranha. Estou com uma camisa azul xadrezinha bem bonitinha para contrastar com essa minha cara de marginal, cabelo curto que tá indo embora, uma barbazinha bem feita, óculos escuro de grau. Por que eu faço isso? Isso é a minha autodescrição para as pessoas que não conseguem me enxergar. Eu tenho certeza que tem muita gente que se pergunta: Edu, toda vez você fala isso? Sim, porque existem pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez e existem pessoas que também perderam a visão ao longo da vida e não têm a oportunidade de olhar esse rostinho lindo que sou eu. Vou passar a bola para Mariana Pereira, minha sócia. E sentimos falta da sua camisa de quadrilha hoje. Quero deixar claro isso, que a camisa de quadrilha tá fazendo falta nesse momento. E eu quero deixar claro também que são duas, porque as pessoas sempre acham que é a mesma. É uma rosa e uma azulzinha, para contrastar com essa minha cara de marginal. Com a sua cara de marginal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo a gente. Prazer estar aqui. Eu sou Mari, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, tô de rosa hoje com preto. Estou aqui no estúdio de podcast, ao nosso fundo tem a nossa logo, Teckers, Recrutamento e Soluções para RH, e todo lado da minha queridíssima amiga, companheira Érica, prazer tê-la aqui com a gente. Convidado especial, Érica, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo raspado, estou usando um brinco médio, estou com uma camiseta terracota, batom meio avermelhado, com rosa, tô usando anel. Tem uma pequena tatuagem no seu braço direito. Tem uma tatuagem no braço direito, adoro tatuagens. Tá em casa. É isso. Terracota pra você, que assim como eu não tinha ouvido até hoje na vida, é um marronzinho. Marronzinho pros mais fácil. Íntimos, né? Pros íntimos, marronzinho. É isso. Érica, bem-vinda. Érica com H, Érica Ponziano. Por favor, que o H é importante de ressaltar. Muito bom. Érica, vamos conversar entre outras coisas, além da tua carreira, a saúde mental, né? Vamos começar pela tua carreira. Como foi o seu começo, onde você nasceu, conta um pouquinho da sua estrutura familiar. Acho que é super importante a gente entender como que o indivíduo chegou até onde ele está, né? Bom, eu gosto dessa pergunta porque faz a gente reavaliar um pouco, né, a nossa história e faz a gente poder olhar e falar, bom, que aspecto que eu posso trazer e se conectar, né, com o pessoal. Eu sou santista, né, então sou caiçara e morei toda a minha vida no Guarujá, não sei se o pessoal conhece, mas na periferia do Guarujá, um lugar que se chama Vila Áurea. O meu pai é um homem negro e minha mãe uma mulher branca. E o meu pai, eu nasci, sou a terceira filha de 2 homens negros. E quando eu nasci, foi no meio de uma escola de samba. Meu pai é presidente de escola de samba, de uma grande escola de samba lá do Guarujá, que se chamava Simpatia. E eu nasci num contexto assim Não era Simpatia, era Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Simpatia, não é? Isso mesmo, enorme, assim. E eu nasci, assim, nesse contexto. Na verdade, minha mãe, quando estava grávida de mim, era a porta-bandeira. E eu nasci nesse contexto de muita gente na minha casa, com todos os tipos de pessoa, né? Dentro de uma periferia, imagina, minha casa era um barracão. E então, nesse contexto, foi a minha infância inicialmente, e até que o momento isso se acabou e a gente seguiu ali a nossa vida.
Então, naquele momento, uma mulher que vem de periferia, pretas, com bastante dificuldade, né? Nunca passei fome, mas assim, sempre com muita dificuldade nas possibilidades e acesso. Restrito, recurso. Tudo muito restrito, né? Eu acho que essa é importante e eu fico muito feliz de estar aqui dentro desse contexto, da gente trazer isso, né? Porque tinha essa grande restrição, não só do base, mas de acesso, estudo e tudo mais. E determinado momento, né, meu pai com 16 anos, 17, ele acabou saindo de casa e a gente, por conta de um desafio, de uma briga nossa, ele acabou saindo e ficou 20 anos eu fiquei sem ver meu pai, né? E aí, nesse tempo, meus 2 irmãos, eles meio assumiram, né, esse lugar da casa e tudo mais. E o meu irmão mais velho, que é o Helder, ele foi para São Paulo, onde a terra prometida, né? Quando você você mora em qualquer lugar do mundo, você olha para São Paulo, você tem medo, porque isso aqui é gigante e nossa, será que a gente tem espaço para nós naquele lugar? E como irmão mais velho, né? Não sei, você tem irmãos, Edu? Olha, tenho, mas não tenho contato. Quando você fala que seu pai saiu de casa, eu entendo que o meu saiu há 40 e nunca mais voltou também. Então, tamo ali, ó. Eu voltei a falar com meu pai depois. Se der, a gente conta essa história aqui. Claro que dá, pô. Mas essa parte do meu pai foi um dos grandes pilares e pivôs para onde eu tô aqui hoje, né? Então, meu irmão mais velho, ele abriu o caminho. Então, geralmente, o irmão mais velho, ele faz esse movimento, abre espaço para trazer os outros. E meu irmão mais velho sempre quis isso. Ele falava que ele queria tirar a gente dali. Ele queria que os irmãos deles tivessem oportunidade. E foi isso que aconteceu. Meu irmão foi a primeira pessoa a sair da vila e vir para São Paulo. Veio para São Paulo. E ele começou a estudar a parte de engenharia de tecnologia. Que ano que era isso? Ai... Lá atrás, 20 anos, né? Muito mais. Nem meu irmão tinha. tem 50 anos. Ele Nossa, visionário. Visionário, ele sempre foi. Meu irmão é futurista, totalmente. Ele via as coisas que não estavam nem possibilidades antes de acontecer. Ele falava, um dia vai acontecer isso, um dia vai ter isso, sabe? E ele veio fazer isso aqui em São Paulo. E a partir disso, ele começou a abrir espaço pra gente, né? Pros irmãos. Então, eu vim pra São Paulo com 18 anos de idade, com muita fome de vencer. Fome de vencer. Fome de vencer, né? Vale chorar nesses podcasts? Opa! Porque eu sou a pessoa que eu já falei que eu já me aceito, né? Emocionada, né? Sou pessoa emocionada. E eu vim para São Paulo com 18 anos, com essa fome de vencer. Assim, eu falo que as coisas... Eu acredito muito que a gente precisa ter um sentido e um propósito, né? Porque quando você tem um propósito, quando você tem alguma coisa que te leva para frente, a coragem, aquela força vital, aquela coisa que faz você ir... O que mais me motivava era, inicialmente, 2 coisas. Uma era fazer mercado sem olhar quanto que... O preço das coisas, né? Quanto que... Sabe aquela sensação? Porque eu tinha um horror, assim, de... Cara, ia lá, deixava no mercado, aí, putz, deixar a coisa, porque você não pode pagar. E aí minha mãe, né? Tudo aquilo ali, tipo, era um bagulho muito, muito complicado. E aí, isso era uma coisa que eu queria. Eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro suficiente pra ir no comprar mercado, o que eu quiser sem olhar o preço. E eu não olhar o preço. E aí, essa sensação é boa. É boa demais, né? Eu acho que só quem viveu isso sabe o que eu tô dizendo, né? Ou alguém pode ter essa sensação. E uma outra coisa, que é uma coisa simples, parece, mas me motivava muito, a minha mãe, lá na vila, ela tinha umas vizinhas que tinham um relógio, que elas lavavam louça com o relógio, porque era a prova d'água. E o sonho da minha mãe, né, era... lavar louça com relógio, que ela queria um relógio de prova d'água. E esses eram os meus 2 objetivos, assim. Parece simples hoje, eu olho, né, com todas as conquistas, as bolhas que eu furei, sabe, Edu? E falo, cara, mas não é simples. Era muita coisa pra mim naquele... Era muito longe ter isso, né? R$200, era muito longe. Então, o primeiro momento eu entrei na área de vendas, por conta do meu irmão. Ele começou, né, trabalhava aqui em São Paulo e ele trouxe a gente e eu comecei a trabalhar com ele em vendas. E você vendia o quê? E aí em vendas foi quando eu vi assim, eu falei, depende só de mim ganhar dinheiro? Tipo, eu posso fazer, depende só de mim? Depende só de mim? Não acredito. E eu entrei vendendo sistema contábil. E como que
E como chegou esse momento? Você procurou um emprego, currículo, alguém te indicou? O meu irmão, o Seu Helder, irmão. ele trabalhava numa empresa de RP para computadores, né? Folha, fiscal. Que sistema que era? Se lembra? Sim, era da DP Comp. E era a época da Contimact, Folha Matic. Conheço. Folha Matic, conheço. Folha Matic, que hoje já foi vendida. Foi. Eu esqueci o nome da empresa que comprou. Ela, se não me falha a memória, ela é uma empresa americana que Isso. ela compra sistemas para determinadas classes, contador, advogado, e aí faz um portfólio. Isso, tá gigante hoje. Como que era o mercado? Como que era esse mercado, sei lá, 20 anos atrás? Porque hoje, quando a gente fala de venda para tecnologia, tem automação, tem uma série de metodologias de vendas. Mas como que era, sei lá, 20 anos atrás isso? Devia ser tudo mato, né? Tudo mato. Quando meu irmão me contratou, ele me contratou para eu ser, que hoje é bonito o nome, né? Aquela CDR, não é isso, pessoal? SDR. Não, lá é isso, era prospecção. Então, primeiro. Cold call mesmo. Oi, tudo bem? Meu nome é Érica Iplau. Cara, eu fazia, Edu, 100 ligações por dia, praticamente. E assim, como que eu enxergava, assim, na época? Eu não tinha, primeiro assim, eu era muito nova, eu era bem bicho do mato mesmo, quando eu cheguei em São Paulo, sabe? Saindo do Guarujá pra cá, então eu não tinha muito uma visão de, como que é o mercado, mas o que eu percebia que o meu irmão me trazia, era meu ícone, né, de vendas, aquele cara onde eu queria chegar, que ele é incrível até hoje. Eu via que era um mundo onde a gente tinha que ir muito atrás, né? Você tinha que ter uma organização muito grande, você tinha que ter uma disposição muito grande, porque não tinha lá, não tem negócio de receber lead, era você que tinha que todo dia alimentar isso aí. Gerar energia ali, sabe? Venda tradicional. Total, bater na porta todo dia da galera. E provavelmente não deveria ter internet, ou tinha já? Não tinha internet, mas assim, não era ainda a época do West Terrier, né, da IG lá, do discador, né, tava mais... Pouca coisa. Não tinha uma cultura ainda digital. Não tinha uma cultura digital, nenhuma. Muito bom. E aí, quando que você percebeu que, cara, estou ganhando dinheiro, estou saindo daquele lugar da onde eu vim? Isso começou, assim, trazendo uma linha do tempo. Eu fiquei nessa empresa com meu irmão uns 4 anos, mais ou menos. E aí, o meu sonho, eu sempre quis ser vendedora. Engraçado, né? Desde pequena. Isso é peculiar. Quando eu entrei na área de vendas, eu quis ser vendedora, eu queria trabalhar com vendas. E o meu sonho era ser hunter. Eu queria ser vendedor de rua, porque eu trabalhava ainda internamente, na prospecção, fazendo aquele processo de administrativo. Eu queria ser vendedor, eu queria ir pra rua, eu queria ser hunter. E aí eu falei com meu irmão, falei, olha, eu quero sair daqui e tudo. E ele falou, vai, mana, vai ganhar o mundo. E aí, na época, como eu trabalhei com RP, meu sonho era estar com a galera da SAP. Era o SAP, que não sei se vocês lembram, se tinha essa época, assim, quem fazia aquelas formações SAP, era um nível. O nosso sócio, que ele não tá aqui agora, ele também tinha o mesmo sonho. Tinha o mesmo sonho de trabalhar na SAP. Gente, aquele era o meu sonho de vida, trabalhar naquele lugar. E aí eu fui caçando, né, imaginando, de inglês, estudando na Uninove, né, eu não tenho um currículo pra isso, sabe? E aí eu fui caçando meios de entrar até que eu consegui trabalhar numa empresa que prestava serviços para SAP. Então, né, aí eu fui sempre buscando inicialmente o dinheiro mesmo, assim, sabe? Tudo que eu fui procurando era para, por exemplo, preciso de dinheiro para pagar a faculdade, eu preciso disso para fazer tal coisa, né? Vendia o meu ticket de alimentação para pagar a faculdade. Clássico, são um clássico. Quem nunca, né? São que a gente faz. E aí, quando eu fui trocando de empresas e fui passando por áreas de tecnologia, me especializando como um executivo da área de tecnologia, que é muito raro na época, né? Ainda hoje, É muito o vendedor que sabe vender tecnologia e entende. Aí eu comecei no RP, aí depois eu fui para virtualização VMware, né, VMware. Trabalhei com VMware, trabalhei com McAfee, trabalhei um pouco com esse mundo. E depois eu caí na área de data center.
Tá. E aí, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com storage, MC, você ouviram falar disso, Já. gente? Vendendo essas coisas, e aí isso começou a me dar mais parruda, que eram projetos maiores, com mais tempo. E aí eu comecei a ganhar... começar a acessar esse lugar do dinheiro, né? Érica, e como era ser uma mulher nesse contexto? Você era a única executiva? Não, não era. Já tinha Geralmente, na verdade, a gente tinha, nas equipes que eu trabalhava, tinha bastante mulheres, na verdade, como vendedora, sim. E o pessoal da área técnica, o pré-venda, tudo isso, geralmente eram homens, né? Mas eu acho que o que mais a gente vivia eram os assédios, né? É mais nesse sentido que você percebia, assim. Hoje eu percebo Sim. que acontecia... Lá atrás, talvez eu não tinha muito essa noção do que estava acontecendo, assédio, violência. Se não fosse nesse algo sentido. explícito, era, A gente não- entre aspas, normal. Até hoje, né? Não é uma coisa que a gente, assim, nós mulheres estamos aprendendo a identificar esse tipo de situações, mas lá nesse... Então tinha mulheres, assim, sabe? Não era só você desbravando um mundo de Não. tecnologia masculina. Na área de vendas, não. Tinha um mesclado, assim. Então, o dinheiro começou a entrar e eu comecei a fazer essas conquistas, né? Porque eu achava, Edu, de verdade, que o meu problema ia se resolver quando eu tivesse dinheiro. Resolveu? Não, Piorou ou ficou igual? piorou. Ha. Na verdade, quando eu falo piorou, porque assim, né, eu recortando essa história toda. Quando o meu pai, né, ele acabou saindo de casa e, né, sem dar notícias do que aconteceu, eu peguei aquilo tudo e coloquei num lugar muito escondido dentro de mim. Muito escondido. E onde, em vários momentos, as pessoas me perguntavam, por exemplo, e teu pai? Aí eu contava de todas as possíveis mentiras. Morreu, não conheço, já vi, de tamanha dor que existia ali. E quando que você teve acesso a esse baúzinho? Quando que você falou, cara, tem um baú que eu deixo escondido, eu preciso abrir esse baú, preciso resolver isso aí? Boa pergunta. Eu só fui descobrir isso quando eu saí do mundo corporativo, que eu adoeci com burnout. Porque até então, toda a minha motivação, tudo que eu fazia, porque eu sempre fui um trator, assim, cara. Era grana. Eu era um trator, assim, eu era a primeira de vendas. Eu queria, e eu gostava, eu era muito boa, eu queria ajudar os clientes, eu amava aquilo, e aquilo me alimentava, e eu tinha um vício que eu não conseguia parar, porque aquilo me alimentava e fazia que aquele lugar de ser na primeira, fazia eu me sentir ser vista, reconhecida, porque eu não tive isso em casa pelo meu pai. Eu não inicialmente, né? Não sentia que eu fui vista, que eu era elogiada. Não tinha esse espaço ali, a não ser pela minha mãe, meus irmãos, mas aquela criança sentia isso. Então... Você quer ser reconhecida por ele, é isso? Reconhecida por ele, né? Essa era a grande, que depois eu fui, era a grande, tudo que eu fui fazendo era pra falar pra ele, tá vendo? Você me abandonou, mas eu consegui, entende? Sim. Sim, né, Edu? A gente sabe que o quanto que isso pega. E aí, nesse momento que eu comecei, cara, foi pra local web, comecei a trabalhar, vender, me desenvolver. Só que e aí era muito sobre a Érica mesmo, sabe? Porque eu percebia que, hoje eu percebo, assim, que eu não tinha limites de trabalho. Eu trabalhava muito, eu sempre dizia sim, nunca estava suficiente. A gente é da área de venda, a gente sabe, é uma área ansiosa por si. Pra quem trabalha com vendas, tem um ditado que ele é muito cruel, mas ele é verdade. Vendedor não tem passado, não é? Quem não ouviu isso o tempo inteiro? Por quê? Porque não interessa o quanto você vendeu hoje, você tem que vender hoje. Perdão, não interessa o quanto você vendeu Seu ontem, histórico. você tem que vender hoje. Isso, exato. Isso com o passar do tempo, dependendo de onde você tá, do seu contexto, é um forno. É isso. Vai te queimando, Minando, né? porque você não tem respiro. Não tem. O único dia que o vendedor fala assim, nossa, é no dia 1º do mês. Porque zerou. E assim, até o meio-dia. À tarde, você já tem que ir de novo lá, porque tem reunião, a próxima reunião.
E aí isso juntava com uma pessoa que era o prato perfeito. Com ascendente em Capricórnio, super responsável, gostava do que fazia. Mas qual o signo? Eu sou touro com Capricórnio. Pé de boi. E aí, então, prato cheio pra aquilo ali me alimentava. E assim, sem consciência, sem autoconhecimento, desconectada de si, com um passado muito, com histórico de dor ali atrás, fez com que eu fosse e não olhasse mais pra nada, sabe? E, inclusive, meu casamento começou a impactar. Eu comecei... Não tinha outra coisa a não ser mais importante que a minha carreira. Tudo aquilo era importante. E aí eu via que eu ganhava dinheiro, mas do mesmo jeito que eu ganhava, eu gastava. E eu cheguei a um momento que eu tava ali, eu me via com uma casa, via que eu comprei um negócio que eu queria pra minha mãe, eu via que eu fazia tudo por ela. Mas eu comecei a me ver adoecendo. Ô, Érica, você concorda que a gente já conversou sobre isso, né? E a gente ouviu de uma amiga próxima que só tem burnout a pessoa que ama muito o trabalho. Você concorda com essa afirmação? Com certeza. Porque tem é o excesso, né? De um amor e de um reconhecimento e é quase inatingível, porque quanto mais você tem, mais você quer, que tem muito a ver com você gostar muito daquilo que você faz. Eu concordo, Ma. Eu concordo porque eu sempre amei vender. Eu sempre amei sentar na frente do cliente, ouvir o que ele precisava e ajudar ele. Então, para mim, não era sobre vender, era sobre conhecer mundos, conhecer pessoas. Então, só que eu fui me perdendo, porque eu tinha uma expectativa que o problema era o dinheiro só. E era, óbvio, tinha uma questão de necessidade inicial de sobrevivência básica e tudo mais. Mas eu achava que quando eu encontrasse o potinho de ouro e fizesse casar, ter um apartamento legal, tudo sonho americano. Sonho americano, uma empresa, incrível, que a Local foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida, com uma equipe incrível. Eu achei que ia estar lá. Só que não começou a dar ruim. Eu comecei a ter crise, herpes recorrente, candidíases recorrente, problema no estômago recorrente, ansiedade, trombose. Tipo, comecei a ficar muito doente. Isso quando burnout não era conhecido, saúde mental menos ainda. Era chilique de mulher. Frescura. Edu, eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E aí, assim, tudo isso começou a me dar uma frustração muito grande, porque tudo aquilo que era inicialmente a minha motivação de fazer todo esse movimento e ajudar minha mãe a ter conquistado e tudo isso, eu comecei a questionar, tipo, será que tem mais alguma coisa? Pra que eu tô fazendo isso? Começou a surgir perguntas na minha consciência de questionar todo aquele movimento que eu tava fazendo, sabe? E não deu mais, assim, eu chamo sabe? isso do dia seguinte da vitória. Dia seguinte da vitória. Tá, e aí? Beleza, é isso. E aí? Cadê? Exato, eu ficava procurando, mas não era pra mas não tá aqui o negócio que eu precisava. E aí foi e isso foi acontecendo, e essa frustração começou a acontecer mais e mais, e até que o momento, a vida, o destino, as coisas que precisam ser acontecidas na tua vida, o meu marido, ele queria ir pra Austrália. E aí ele falou, puxa, que a gente já tava bem mal, porque eu tava bem desconectada de tudo, né? Quando a gente tá adoecida, a gente tá desconectada do corpo, da mente, do espírito, de tudo isso. Ele falou, eu vou pra Austrália e, você quer continuar? Porque vamos lá, dar um tempo, porque, não tá dando. E eu tava assim, ó, ascendendo, crescendo. E aí eu parei, refleti, eu falei, bom, eu nunca poderia imaginar que... Imagina, eu venho de periferia, ir pra Austrália, estudar inglês, nossa, vai ser incrível isso pra mim. E aí eu larguei, aí eu falei, tipo, lá internamente, na época, conversei com o pessoal e foi super legal. Eles super me deram um apoio
E eu decidi sair na época por um ano para fazer o intercâmbio. E aí eu fui para a Austrália. Como foi esse período? Então, aí é ali que foi uma mudança muito grande, porque quando eu cheguei na Austrália, eu falei, bom, beleza, agora com um ano vamos estudar e viver a vida. E aí, quando eu cheguei na Austrália, eu comecei a me deparar, assim, sabe quando você tá dentro de um sonho que você não consegue ver, e aí você para e você olha pra tua... É como se você para e consegue olhar de volta pra você mesma, pra você mesmo. E aí, lá na Austrália, eu comecei a viver. Eu comecei a perceber que eu não tinha ideia do que eu gostava. Eu não sabia quem eu era sem ser a executiva. Eu não tinha hobby. Se eu perguntasse, o que você gosta? Eu não sabia responder. Você era o seu cargo? Sim. Eu era o meu cargo. E aquilo me dava... Eu não sabia quem eu era, né, Edu? E aquilo era tudo que eu... Imagina, para aquela menininha da periferia, tá aqui, olhando todo aquele mundo, tá, era tudo para ela. Mas não sustentou. E aí, quando eu decidi sair, fui pra Austrália, eu falei assim, tá bom, agora eu não tenho mais esse crachazinho aqui, eu não tenho esse... Mas o que ficou? E aí eu comecei aí que a jornada do herói começa a dar uma mudança, porque foi lá que eu comecei a acessar o autoconhecimento. Quando que a Índia surge? A Índia surge depois que eu volto pro Brasil, eu entro numa outra empresa, fico pouco tempo, porque aí aquela mesma Érica que não se encaixava mais naquele espaço cinza, não se conversava mais. E aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, e aí um momento eu tava em busca de um sentido espiritual. E nesse sentido de busca espiritual, uma amiga minha, que vai há 14 anos para a Índia, todo ano ela vai por 14 anos. Ela fala para mim assim, eu tava bem assim, tentando entender, né, porque eu tava no processo de me autocurar, de conhecer mais sobre mim, de fazer toda essa jornada. E ela fala assim, bom, você precisa ir eu tenho uma pessoa que eu quero muito que você conheça, que é a Ama. A Ama é uma líder, uma das maiores líderes espirituais da atualidade, né? Grandes pessoas, né, vão conhecer ela é reconhecida pela ONU, enfim. Ela é reconhecida como se fosse uma guru, uma santa lá na Índia. E ela falou, você precisa ir pra lá para que você possa, se reconectar com esse sentido. Porque eu precisava de um sentido mais espiritual, sabe? Uma coisa que me trouxesse só a parte material não estava me nutrindo, entende? Eu precisava ter um sentido pra que eu tô fazendo tudo? Não é possível, tem alguma coisa a mais, assim, sabe? Quais ferramentas antes dessa viagem você experimentou? Ferramentas de autoconhecimento. O que você chegou a fazer? Então, primeiro eu fui fazer algumas formações, né, e nessas formações eu fui me conhecendo, então comecei ali com o coaching, aí depois eu conheci o PNL, depois eu conheci a hipnose, que foi uma ferramenta muito interessante, depois eu fui conhecer as medicinas da floresta como uma maneira de ter autoconhecimento, mas o que deu total diferença e que eu falei, aqui é o meu caminho, foi a meditação. Então, a meditação, quando eu conheci a meditação, eu era como se eu tinha certeza que aquilo ali era um caminho para mim. Que tipo de meditação? Porque tem vários tipos, né? Sim, quando eu comecei a meditação, foi até num instituto aqui perto da Ana Rosa. A primeira vez que eu fui num templo, num centro de meditação, ele falou pra gente colocar uma vela e ficar observando a vela. Difícil, isso é difícil pra caramba. Tipo, fica um minuto. Aí eu lembro que, assim, quando eu parei a primeira vez e fiquei observando alguma coisa, eu me assustei muito, porque eu consegui perceber a minha cabeça. Eu comecei a perceber o que estava acontecendo aqui dentro, sabe? E então a meditação que eu comecei a acessar e que é minha base, que eu sou instrutora hoje de mindfulness,
foi a base da atenção plena. E que foi um dos motivos que eu fui para a Índia, para me aprofundar também da onde veio tudo isso, como que Buda pensava, o que estava acontecendo, porque eu percebia que todo o meu adoecimento era porque eu não estava em contato comigo. Eu estava no piloto automático. Em nenhum momento eu parava e falava assim, bom, o que está acontecendo aqui? Sabe a normose? Tem um termo do Roberto Crema, que é um psicólogo transpessoal, que ele fala, gente, normaliza o que não é normal. É o síndrome da normose. Então, essa normalidade que é a adaptação, né? Você vai colocando normal. Não, tô com uma dor aqui, não há tempo. Deixa eu tomar um remedinho pra melhorar. Nossa, tem um aperto aqui no estômago. Não, deixa eu fazer, não sei. A gente vai normalizando tudo. E essa normose me levou pra doença. Porque eu não parava pra ter pensamento crítico. Tipo, coisa básica, o que eu quero? Então, aí eu fiz muito isso. Aí a meditação foi assim, e pra mim, é a principal ferramenta. Ela abre para um monte de coisa, mas a meditação, para mim, é a principal ferramenta de despertar de consciência. Ô, Érica, e como foi chegar na Índia? Aquela menina do interior ali, que pouco imaginava, já tinha passado pela Austrália, mas a Austrália é a Austrália e a Índia tem toda aquela cor, aquela vibração diferente. Como é que foi levar a sua criança interior junto com você para a Índia? Ai, gente, assim, não sei quanto que o público, que eu acho que assim, tem aqui dentro desse grupo, acredita, mas assim, eu acredito muito em energia, né? E quando eu cheguei na Índia, assim, era como se eu já conhecesse aquele lugar. Era um lembrar mesmo, E eu cheguei lá, assim, com um misto, sabe? Era um misto de alegria, de orgulho e de vontade mesmo de conectar com... Eu queria sentir o amor, sabe? Parece tão filosófico, mas assim, eu queria, sabe, assim, algo que eu pudesse ser feliz, independente do que está acontecendo externamente. Era o que me movia, sabe? Eu não quero depender, eu quero conseguir não depender, eu quero acessar esse lugar de felicidade, que hoje eu descobri, né? Tem um termo para isso que se chama felicidade genuína, né? Que é a base do nosso florescer, que é o cultivo desse bem-estar, né? Então, chegar lá foi para mim, assim, uma descoberta de uma Érica. De plenitude também. Plenitude. Que não tem, né? Impossível dizer, mas eu consegui lá na Índia ter uma experiência, assim, num retiro. Eu fiz um retiro de 7 dias de silêncio lá. Legal. E nesse retiro, eu pude, de verdade, assim, ter uma experiência do que é esse lugar da plenitude, sabe? Que não é um lugar, é um estado, sabe? Então, foi um pouco disso. Quanto tempo você ficou lá? Então, eu fui 2 vezes já, né? Então, todas as vezes eu fico 30 dias, que dão, em geral, quase 2 meses na Índia. E você fica 30 dias meditando, ou tem outro tipo de prática? Então, esses lugares, eles se chamam de ashram, né? Que é um monastério, tudo. Inclusive, eu tenho um projeto de levar líderes e diretores para retiros. É meu sonho, é meu projeto. Eu tô falando aqui para a gente criar esse novo mundo. Porque eu acho que seria muito interessante da gente poder ter esses espaços, abrir espaço na gente de executivos para refletir e pensar, né? Quando você vai para um lugar desse, não é só... Porque assim, a gente fala meditar, o que vem na tua cabeça? Ficar sentado olhando pro fogo ou pra parede. Isso, mas assim, não é só... Com o joelho doendo. Isso, e não é isso, só isso, né? Meditar a gente tá aqui, por exemplo, muito presente, eu posso estar nesse estado de presença. Então, quando você vai lá, você desenvolve habilidades. Então você vai ler, você vai conversar, você vai interagir, você vai fazer trabalho voluntário, em algum momento você vai fazer contemplação, que é o que eu acredito muito que falta hoje, a gente ter tempo para... a gente está num estado de uma sociedade tanto do cansaço, que a gente vai fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, a gente não contempla as coisas, sempre é o próximo compromisso, né? Então, quando você vai nesses lugares, ou um retiro, ou você faz uma pausa estratégica, que é esse convite, você tem esse caminho. Então, lá você conversa, você trabalha, você tem satsang, tem ensinamento do professor ou do guru que está ali para te ensinar alguma coisa.
Então, você janta com seus amigos, é uma vida normal, só que uma vida com presença, sabe? Então, você treina essas habilidades quando você vai para esse lugar. E isso foi e é a minha medicina, é a minha cura, assim, para eu não entrar em adoecimento, seja de ansiedade, seja de burnout, seja de caminhos que me levam para um processo de automatismo, sabe? E quando foi a primeira vez que você raspou a cabeça e por quê? Foi lá na Índia, foi aqui no Brasil? A primeira vez foi na Índia. Foi nessa primeira viagem. Foi antes da pandemia. Então eu cheguei aqui no Brasil. A pandemia foi... 2020. Começou em março de 2020. Isso, eu cheguei em fevereiro de 2020 aqui. Então foi 2021 pra Índia, a primeira vez. Então, como eu disse, a primeira vez que eu fui pra lá, eu tava nessa... A gente tá no processo de uma construção de uma nova consciência, eu acredito, né? A gente tá num novo mundo, a gente tá acessando muitas coisas novas. É um novo despertar, são coisas que a forma de se trabalhar, a forma de se relacionar, tudo é uma nova consciência, né? E quando eu fui pra Índia, eu percebi que tinha uma Érica também que tava morrendo. A gente morre o tempo inteiro, né? E quando a gente não permite essas mortes acontecerem, às vezes a gente adoece. Então tinha uma morte acontecendo ali de camadas, porque assim, você sair de um caminho da executiva, de tudo muito seguro, não é fácil você empreender, não é fácil você seguir esse caminho, não é fácil você olhar para algo que na época ninguém falava de... Eu tava falando de um negócio e a galera falou, nossa, a Erika tá maluca? O que a Erika tá falando? Eu falava sobre coisas que agora estão falando, meditação tá falando de 15 anos, 10 anos atrás. Tipo, o quê? O que essa menina maluca tá falando? Ninguém entendia do que eu tava acontecendo. E aí, quando lá na Índia, depois do meu retiro, que foi assim... É muito difícil de trazer isso, né, de palavras, mas eu não conseguia mais me olhar no espelho. Aquela imagem refletida não era a imagem que estava aqui dentro. E eu tenho uma simbologia muito grande com o meu cabelo. Então, as minhas grandes mudanças acontecem pelo meu cabelo. E aí, o cabelo, ele foi... E me veio mesmo um impulso, uma vontade de fazer essa expressão dessa mudança, dessa nova Erika, pelo cabelo. E como foi você voltar pro mundo ocidental e que o cabelo feminino tem toda uma simbologia nele e você careca? Uma expressão do feminino. Como é que foi a sua percepção sobre a percepção das pessoas? Então, para responder essa tua pergunta, eu vou pegar esse gancho que a Má falou, né? Primeiro sobre isso, né? O estereótipo que todo mundo tem sobre feminino, né? Porque ser feminino tem um jeito de se fazer, um jeito de ser e uma determinada forma. Então, tá muito no consciente de todo mundo exatamente como uma mulher deve ser. Exato. E quando eu chego no Brasil e a primeira, né, que agora tá assim, mas eu tinha passado a Gillette, tava... Brilhando, careca tava brilhando. E um resgate ancestral também, veio um monte de coisa assim, em cima disso. E o seu esposo, quando você falou, amor, vou navalha? Ele falou o quê? Vamos aí? Com certeza, ele é desse. E aí eu tenho uma foto com ele é careca também, tem foto eu e ele careca, assim, foi bem engraçado. E o que eu percebi que foi chocante pra mim, que eu andava na rua, já me paravam, já falavam assim, tá doente. Doente, como se eu tava com fase terminal de câncer, alguma coisa assim. Ou porque eu fazia parte de alguma determinada religião, né? Seja qual for ela. Ou achavam que eu estudo muito budismo, mas assim, ou que eu era uma monja. Então assim, nunca porque eu quis. Nunca porque isso era uma expressão minha, né? Então, eu acho que é uma forma também de arte, sabe? De mostrar para desconstruir essas ideias, principalmente do feminino, de estruturas, assim, que se coloca as mulheres, né? Dentro de uma sociedade, dentro do mercado de trabalho e tudo mais. Porque ainda mais nós, mulheres negras, o cabelo é uma simbologia muito grande. Então, uma mulher que tem cabelo de trança, às vezes não é muito bem vista como um profissional, porque um profissional, uma mulher respeitada, que passa credibilidade, ela tem cabelo liso. Então, muitas mulheres negras que pode ter cabelo liso porque quer, mas muitas de nós alisamos porque era convencional. Porque como eu fiz isso, eu passei lá
Nem lembro o nome daquele... Babyliss? De alisar o cabelo, E ficava com as feridas na cabeça. de fazer isso para se adaptar. Então, tudo isso vai impactando na nossa saúde mental, sabe? Nosso equilíbrio emocional, nosso lugar de pertencimento, que impacta na nossa expressão de trabalho, né? Então, foi muito disso. Érica, é muito interessante conversar com você, porque você viveu os dois mundos, né? O mundo corporativo na veia e esse mundo espiritual, né? Quais são os ensinamentos que o mundo espiritual pode fornecer para o mundo corporativo, mas que o mundo corporativo ele consiga funcionar dentro das suas características? O que você consegue trazer hoje para a gente? Eu gosto muito dessa pergunta, é uma coisa que eu venho construindo muito, de levar essa inteligência espiritual para dentro do corporativo, né? Quando a gente fala espiritualidade, é bom, acho que às vezes todo mundo sabe, mas é bom reforçar que não tem a ver com religiosidade. Exato. Né? Inclusive, só para te interromper, inteligência espiritual é uma nova inteligência. Estava conversando há muito tempo atrás com um amigo meu e tem muito pouco material sobre isso. Eu achei um livro em inglês só sobre isso, que eu não consegui ler até o final. E aí acabou. Isso. Né? Em linhas gerais, a gente entende que existem 9 tipos, né? Inteligência espacial, social, emocional. E a inteligência espiritual já é reconhecida, mas ela é muito pouco definida ainda. Isso. Eu venho estudando muito também sobre a inteligência espiritual, porque eu quero, como eu vivi esses dois mundos e o que dá sentido para mim, e quando eu uno esses dois mundos, trazer a inteligência espiritual, trazer esse contexto espiritual no nosso trabalho. Então, o que eu vejo que é possível dentro do mundo organizacional, a gente olhar para um aspecto espiritual que tem algumas habilidades que são humanas, Edu. Então, quando a gente fala de espiritualidade, trazer isso para dentro de um contexto de uma empresa, a gente está falando, por exemplo, quando eu tenho uma base, presença, é uma habilidade espiritual. Quando eu estou presente, eu consigo me conectar mais contigo. Eu consigo ir um pouco além dos meus sentidos e me conectar de verdade. E isso pode ter uma transformação gigante de uma organização, de uma liderança, por exemplo. Quando a gente tem uma questão também, um olhar espiritual de um todo, quando a gente fala em espiritual, eu saio do meu ego e olho o eco. Eu vou para a natureza, eu começo a falar, porra, eu estou expandindo, mas como que essa minha expansão também impacta o outro? Um olhar espiritual, que a base é a colaboração. Não quero só para mim. Eu quero que vocês também cresçam. Eu quero que você também ajude. Um líder com uma visão de inteligência espiritual, ele olha, não só eu quero ver, ele vê a empresa como um todo, como um coletivo. Porque o coletivo, ele ganha. Então, isso hoje é comprovado que as pessoas se sentem muito mais, a empresa vai muito mais quando a gente olha o eco. Então, outra habilidade espiritual que eu vejo muito lá na AMA, né, que é uma grande líder que a gente vê, é essa confiança. E a confiança, ela vem, quando a gente tem uma comunidade espiritual, por exemplo, vem de eu trazer verdade daquilo que é vulnerável dentro de mim. Né? Então, a vulnerabilidade hoje está sendo muito falada, e uma principal, que é o que eu venho estudando muito e que já é uma sabedoria, é uma inteligência que está sendo muito expandida, que eu venho estudando, que é a compaixão. Né? Hoje a gente tem o Leader Mind Self-Compassion, que é o líder compassivo. Né? Então, a compaixão hoje é uma ciência estudada como base de equilíbrio emocional. Então, se a gente pegasse só o elemento da atenção plena e da compaixão, da humildade e da colaboração, esses componentes já trariam um benefício enorme para dentro das empresas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da compaixão, é um desejo. Um líder compassivo, Edu, é aquele cara que vai falar assim, ele tem a compaixão, ela não tem um desejo de tirar sofrimento, não é empatia. Empatia a gente não consegue ter. Empatia não, ela fica na dor, ela para, né? A compaixão, ela expande. A compaixão pergunta, o que eu posso fazer para minimizar o problema, minimizar o sofrimento do Edu? Um líder compassivo vai pensar, o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer para minha equipe ser mais feliz? O que eu posso fazer para isso ter mais... as pessoas se sentirem melhor dentro da minha equipe. Então ele para, é por isso que precisa da atenção plena. Eu paro e a compaixão pergunta isso, como que eu posso ajudar?
Temos uma pergunta, Da plateia? mas antes disso, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, plateia. Você falando de felicidade, de espiritualidade, até de religiosidade, até de comportamento, para as empresas, para o mundo corporativo, que são muito focados em dados, em KPIs, em coisas mais palpáveis, como que você consegue implementar isso dentro da empresa, convencer os grandes líderes de que, olha, para você pode ser muito subjetivo, mas hoje temos resultados. Como que você consegue convencer eles disso, já que não é algo que eles estão acostumados? Boa pergunta. E para eu responder ela, eu vou por alguns caminhos, tá? Primeiro, tá tendo aí umas reflexões sobre ROI e VOI, né? Sim. Então, a gente tá participando de um novo mundo. A gente tá participando, nós somos futuristas. A gente tá olhando algo que nem todo mundo tá olhando. E tudo que é novo tem resistência, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Explica o que é o ROI e o que é o VOI para quem não conhece. O ROI é o retorno de investimento, né? Então, você fez um investimento e você quer ver o retorno, e ali eu tenho os dados daquilo. E agora tá trazendo esse VOI, que é o valor daquilo que eu faço, né? Então, tem um valor em cima que às vezes não tem uma mensuração efetiva de um dado específico. Mas hoje, assim, o que eu vejo, tá? Primeiro, quando eu levo, por exemplo, vamos falar de compaixão na sua empresa, né? Vamos falar sobre atenção plena. A gente tem algumas camadas. Primeiro que a gente já enxerga hoje que o comportamento e que o adoecimento das pessoas e que a falta de sensação de pertencimento, a falta de sensação de felicidade, de propósito, tá impactando no final no negócio. Com certeza. Né? Então, esse custo do profissional de a gente não olhar prevenção dele, o custo de olhar para a doença é muito alto. Né? Isso tem números e números nesse sentido. Por uma contrapartida, quando eu vou falar com uma executiva, um RH que quer olhar isso, a gente está hoje tentando atrelar em alguns pontos onde a gente enxerga dados de neurociência que mostra pra gente o retorno disso. Ao mesmo tempo, eu sou muito sincera, gente, que a gente vai ter que aprender e se conectar sim com alguns pontos subjetivos, porque a subjetividade, ela vai ter que começar a fazer parte do nosso processo de avaliação também, porque como que eu vou mensurar consciência, né? Como que eu vou mensurar, por exemplo, o momento onde a pessoa, ela ia responder de um jeito ali numa reunião, ela respondeu de outro. O momento que ela percebeu que ela falou, poxa, eu preciso dizer não hoje pro meu chefe, porque se eu não fizer isso no meu inegociável, eu vou adoecer. Eu preciso colocar um limite aqui. Isso são comportamentos que a gente dá que traz uma prevenção e que a gente começa a ter mais um work-life balance ali. Então, quando eu, hoje, para algumas empresas, eu mostro os dados neurocientíficos sobre as vantagens dessas práticas que eu estou trazendo, que não é uma viagem na minha cabeça e que sim, tem dados que a gente vê. Uma pessoa autocompassiva, ela é menos crítica, ela lida melhor com o perfeccionismo, ela lida melhor ela sabe se autorregular e o valor disso, qual é o custo, ela tendo ou não. Esse é um ponto. E também, geralmente, a gente está se conectando, tem empresas que não vai ter jeito, não vai se conectar com isso ainda, sabe? Então, isso também acontece. E as empresas que ainda, talvez, tá focada e só entende que resultado tem a ver apenas com quanto que eu tenho ali no fim, só o resultado, não importa o que aconteceu, o faturamento é o que me importa, e não como que essas pessoas estão no meio do caminho, e não entende que pessoas mais saudáveis, mais felizes, mais conectadas, com uma sensação de pertencimento vai me trazer um resultado maior, a gente vai mostrando todos os dados, mas também tem empresas que não tá para o diálogo e tá tudo bem, sabe? Não sei se te respondi. Aproveitando, conta um pouco da One Mind. One Mind. Conta um pouco dela, o que ela oferece como serviços e como que se dá essa jornada, talvez, de expansão de consciência. Ela é diária? Ela é, sei lá, eventual? Como é que é a entrega disso? Volta um pouquinho e conta como é que você concebeu, por que você abriu a empresa. Foi através desse propósito, de tudo isso que você estudou? Sim.
Eu passei por 2 etapas, como você falou, eu conheci os 2 mundos. E depois, quando eu conheci esse mundo, eu falei, nossa, eu não quero voltar jamais pro corporativo. Não quero isso, assim, queria ficar aqui nesse mundo espiritual. Mas eu era uma executiva, trabalhava no mundo das empresas. E em um momento eu tava... parei assim, olhei e falei, como que eu posso realmente ser útil hoje, sabe? O que eu posso fazer com tudo que eu vivi? E foi nesse momento que nasceu a OneMind, que me veio assim, eu já tinha me especializado, né? Me formei no Einstein, fui fazer psicologia, transpessoal, fui estudar muito, mudei literalmente fui para essa área da saúde, porque tudo aquilo que eu estava aprendendo, de uma certa forma, era para eu aplicar em mim inicialmente. E é interessante você falar área da saúde, porque neurociência tem uma parte significativa que associa ela a negócio. Perfeito. Que é saúde. É saúde. Sem saúde não há vida, sem saúde não há negócio, sem saúde não há resultados, não né? Tem nada. Não tem nada. Que é uma consciência que, por isso da OneMind, né? Que aí eu falei, bom, isso me ajudou muito, a meditação me ajudou muito, autoconhecimento me ajudou muito. Se eu soubesse, Edu, de tudo que eu sei hoje, talvez eu não teria adoecido lá atrás. Eu teria entendido os meus limites. E o que você teria feito? Se você pudesse hoje ensinar algumas coisas para Érica lá do passado, o que você ensinaria? Eu falaria para aquela Érica, reserve tempo para as coisas que você gosta. Aprenda a dizer não. Negue trabalho de domingo. Valorize os seus dentro da sua casa. Dê tempo para isso. Conecte com suas amigas. Faça momentos de lazer. Vai buscar uma nutrição daquilo que não te dá só resultados. Financeiro, né? Financeiro. Fazer coisas que não te dá efetivamente... Que você tem que competir. É simplesmente você descansar. E diria para ela, se ame, se cuide mais. É isso que eu diria. E por conta disso, eu pensei e falei, poxa, deve ter muitas Éricas lá atrás que eu posso apoiar e despertar. Pode ter muitas Éricas ali que acham que só ela tá sozinha. Porque eu olhava e eu achava que era só eu que sofria. Que só eu era a ansiosa, a que tinha medo, que achava que não ia dar conta. E não é. Tá todo mundo assim, mas ninguém conta, né? Então, a OneMind nasceu com esse propósito de olhar para prevenção. Então, Antes que aconteça. Antes. Então, eu acredito que a nossa relação de uma questão cultural, né? Uma questão antropológica do brasileiro, da América Latina, com relação do trabalho, tem uma questão com o colonialismo, tem um monte de questão que nós não sabemos descansar. Nós não sabemos relaxar. Lá no Einstein, as minhas professoras, elas falam assim que agora relaxar é uma habilidade socioemocional. A Elisa fala isso. Relaxamento é uma habilidade socioemocional agora. A gente precisa aprender a relaxar. Tem gente que não consegue. A gente não sabe, não é que não consegue, mas a gente não sabe. Tá bom, vamos lá, vamos relaxar. Eu tô na praia, quem consegue relaxar? Vou relaxar tomando cerveja, vou relaxar tomando vinho, vou relaxar me distraindo. E isso vai impactar na tua questão emocional. Então, o trabalho da OneMind é promover essa consciência de prevenção. E essa consciência de prevenção, a gente traz consciência física, consciência emocional, consciência social, consciência espiritual. E a partir disso, a gente vai trazendo ferramentas científicas comprovadas para que as pessoas olhem para os seus hábitos, para o seu autocuidado, para as suas... se priorizar e principalmente aprender a reconhecer suas necessidades, se ouvir, entende? Se colocar também em primeiro plano. Então, a gente desenvolve programas para as empresas nesse sentido, com foco em olhar para a prevenção. Que a doença, aí a gente tem empresas que são focadas e profissionais da área da saúde, né, que vão lá e olhar aquilo. Mas o nosso principal objetivo é dar para o Edu, dar para a Má, dar para as pessoas. Tá bom, eu tô ansiosa aqui. O que eu faço? Como eu me autorregulo? Como eu me cuido? Como eu posso me acalmar? Né? O que eu faço agora? Como eu lido com a minha raiva? Como eu lido com minhas frustrações? Né? Então, esse que é o objetivo assim, principal da OneMind, promover educação emocional no Brasil.
E como tem sido levar esse tema para as empresas? Porque você está desbravando o mundo, porque de um lado você tem as empresas que já cuidam das pessoas adoecidas. E aqui você tem uma massificação de profissionais e empresas cuidando. Do outro lado, você tem as empresas de terapias online, que eu questiono a funcionalidade como psicóloga, mas ok. Eu acho que num determinado momento foi o que estava posto Era o que tinha. e o que tinha Era o que tinha. para que as pessoas na pandemia cuidassem da sua saúde mental, e por isso as plataformas atingiram o tamanho que tem. Mas desse lado preventivo, como é levar isso para as empresas? Porque quando você chega para falar de saúde mental nas empresas, num momento de prevenção, a pessoa vai falar assim, mas nem aconteceu, tá todo mundo bem aqui, tá todo mundo saudável. Meus índices de atestado de CDF estão aqui gerenciados, geralmente são as mesmas pessoas que trazem os atestados, eu tô de olho, essas pessoas estão fazendo terapia, tá tudo bem. Como é que é esses entraves do mundo corporativo? Olha, Má, interessante, eu tô tendo muita boa abertura. Demais. Muito. As empresas estão procurando a OnMind justamente por isso. Érica, eu quero trabalhar com prevenção. Eu não quero olhar o que a gente pode fazer antes, como a gente previne, como a gente fala de autocuidado, como a gente fala dos hábitos dessas pessoas, né? Porque eu acredito que a saúde não está no consultório. A saúde está nos nossos hábitos diários, está na forma que a gente consome o celular. A gente ainda não se ligou, né? A pessoa não se ligou que a maneira que a gente vive é o resultado da nossa saúde mental e emocional, né? Então, não é uma única coisa, né? É um conjunto de uma nova forma de viver. E eles estão super interessados nesse diálogo, sabe? Procurando a gente justamente porque, obviamente, também, no final, a gente vê que pode não estar tendo algum afastamento, alguma coisa nesse sentido, mas o custo de lidar com alguém que adoeceu ou também entenderam que é muito alto, né? Então, peraí, deixa eu investir em educação, deixa eu dar também autonomia para as pessoas emocional, que eu acho que isso que a gente precisa fazer desde da escola. As crianças têm que aprender, a gente precisa aprender sobre as nossas emoções, a gente precisa dialogar sobre isso, né? E isso que eu vejo que vai fazer uma mudança na nossa estrutura desses números emocionais que a gente está vendo de tanto adoecimento no nosso país, né? E essas soluções, Érica, elas são pontuais, treinamentos, começo, meio e fim, ou é algo talvez mais contínuo? Como é que funciona em linhas gerais? Olha, tudo que a gente fala de desenvolvimento, de comportamento, consciência, tudo é contínuo, né? Tudo é prática, né? Então, o que eu gosto e o que eu venho, que é o desafio, Edu, é isso, né? Porque as empresas geralmente vem aqui e vai embora. E aí, Mari, como é que o RH cria essa cultura? É muito difícil, porque o RH, ele sempre tá apagando incêndio, né? A gente sempre tá numa posição de cuidar do problema quando ele já existe, né? E nunca se falou tanto de saúde mental. Eu acho que a coisa da pandemia foi exponenciada, mas quando você traz o conceito de prevenção, de saúde integral, vamos dizer. Saúde integrativa. A gente já começa aí. Já é um outro jeito de olhar para o ser humano, e não tem a ver só com a saúde física. Tem a ver com a saúde espiritual, tem a ver com a saúde financeira, tem a ver com a saúde mental da pessoa. Então, quando o Fabrício fala, a gente trouxe aqui um CEO de uma empresa pioneira que Fabrício Oliveira 4 dias sim. de trabalho, e ele teve um aumento de produtividade de 32%. Por quê? E ele fala, as pessoas estão mais felizes. Porque é o tempo que a pessoa, né? Então, você tem ali as pessoas mais produtivas, mais felizes. Só que o RH, geralmente, ele só é reativo a tudo que acontece. Então, quando você traz uma solução, você tem que levar isso. E aí, talvez, a diferença que a Érica traz são práticas e conceitos de mercado e não é só a teoria, é a prática. E através de tudo isso, ela consegue mostrar que é possível prevenir e trazer um outro olhar para esse momento. Mas ainda o RH, ele é muito
ele vai apagar um incêndio. Ele vai pegar aquela pessoa que já trouxe 3, 4 testados de CDF e vai encaminhar para um psiquiatra, vai querer saber o que está acontecendo. E geralmente... Porque muitas vezes é uma situação meio que uma sinuca de bico. Porque se eu trago essa filosofia da Érica antes de ter alguma coisa, estou dizendo que a empresa pode ter um problema que eu não consegui resolver. E se eu trago lá depois, eu trouxe lá depois que o problema já está instalado. E é muito difícil para o RH perceber que o problema... Porque o problema vai se instalando nas equipes e pra gente só vai chegando os atestados. E aí, assim, difícil um RH saber fazer dados, né? Olhar analytics. Quando você começa a olhar, você fala, cara, tem um problema aqui na diretoria de marketing. Quem é o problema? Quais são os passos antes do atestado? O que tem de acontecer? Comportamento, falta... Quando que são os primeiros passos do tipo, essa pessoa está doente? Eu já fui BP, né? Como BP você tá mais perto do negócio. Então, geralmente, assim, a pessoa explodiu na reunião. Tá. Começa por aí. Ou a pessoa explodiu com um funcionário, né? Porque você tem a relação hierárquica muito presente, principalmente nas empresas que eu trabalhei. A pessoa explodiu. A pessoa está atrasando. Tem alguma coisa errada. A pessoa nunca atrasou. Então, mudanças bruscas de comportamento. Tá. Ou do tipo, era uma pessoa com muita energia, tá pra baixo. Uhum. E aí e aí talvez o remoto, essa coisa do remoto seja mais difícil, porque assim, tá estampado, né? Na cara da pessoa que a gente tem um problema. A pessoa muda a roupa, e a questão da mulher, pra mim, era uma coisa muito óbvia, era o cabelo. Quando a mulher começava a vir de cabelo preso e sem lavar, tinha um problema. E o homem mudava de roupa. Então, aquela vitalidade do homem, ele ia se perdendo. Então, o homem explodiu. Daqui a pouco... E aí, por exemplo, não é um dia que, eventualmente, ela tava com o cabelo curto sujo. Não, começou a ser recorrente. É, recorrente. Em determinados momentos do mês. Então, como a Érica falou, o time de vendas respira no dia 1º. Então, você começava a ver que vinha cabelo limpo. Cabelo sujo, Opa, temos um problema. Aí, você vai lá na ouvidoria e começa a perceber que tem um movimento das pessoas reclamando daqueles silos. Porque, geralmente, esses assédios, eles acontecem em silos. Sim. Eles nunca acontecem isolados. E, geralmente, tem alguém que diz, pode ir lá e fazer porque eu tô bancando aqui e o cara tem que trabalhar mesmo e foda-se, ele vai trabalhar 24, 48 horas, ele vai ter que entregar. Geralmente, tem um líder ali dizendo, faz lá que eu banco. E aí, a coisa vai tomando uma proporção. E aí, os atestados começam a chegar. Tanto da própria pessoa, quanto dos liderados que acabam estando sobre essa gestão. E aí e aí o RH, o que ele faz? Para ele chegar nesse momento, porque enquanto tá com o cabelo sujo, você não pode chegar pra pessoa e falar, tá tudo bem? Eu percebi que você tá com o cabelo sujo, tá tudo bem? Mas você começa a perceber, e aí você vai descobrir, meu filho tá com câncer, eu tô endividado. O problema é que muitas empresas, Mari, talvez a maioria delas, a conta de padaria você tem um profissional de recursos humanos para 100 a 500 funcionários. Você acha que o BP vai perceber você com o cabelo sujo? Eu tinha 4.000. Pois é, cara, não é impossível. É impossível. Eu tinha 4.000. E aí a gente começava a olhar pelos dados. Então, excesso de falta, excesso de atestados, reclamações dos clientes, porque era uma empresa de serviços. Sim. Então, os clientes começavam a reclamar que os prazos não estavam sendo atendidos. Explosões em reuniões, a pessoa começa a ser mais ríspida, porque a pessoa vai ficando sem paciência, né? A pessoa começa a ser mais reativa ao que ela não era, e aí as conversas começam. E aí, assim, você como RH, você tá ali, só que você tem 3.999 outras pessoas. Então, o RH, ele infelizmente, ainda hoje no Brasil, é reativo a tudo isso. A gente não consegue ter um olhar analítico e preventivo, e talvez por isso que a solução da Érica esteja vindo com essa força, porque você não consegue. E o que você encontra no mercado, quando você vai para o mercado, eu fui para o mercado procurar soluções,
Vamos dar um treinamento de mindfulness, vamos ensinar as pessoas, mas é um negócio isolado. Então, sabe o desenvolvimento de liderança? Sim. Eu coloco todo mundo no melhor hotel da Vila Galé, boto a galera tomando Black Label, sexta, sábado, domingo, só que segunda-feira ela vai tomar aquele cafezinho na máquina. E é um negócio isolado dentro de um contexto muito maior, que é o que a Erika fala, a saúde mental ela é contínua. Então não adianta eu vir e trazer a melhor monja. Eu lembro que a empresa ia pagar 70 mil reais para trazer uma monja. Eu falava, gente, para quê? Vocês vão trazer a monja vai falar um monte de coisa aqui e a pessoa no dia seguinte vai olhar para a caixa de e-mail dela, que vai ter 200 e-mails, e vai falar, comece por onde? Porque nada muda. Assim, nada muda e não tem como mudar nesse desenho. No desenho que é hoje. Porque se o colaborador está tendo problemas de saúde mental, a primeira pessoa que na teoria deveria perceber é o gestor. Isso aí. Só que o gestor primeiro, ele muitas vezes é o grande assediador, ele é o grande motor de todo esse assédio. As pessoas do time muitas vezes estão na mesma onda. O RH, cara, só por um milagre. Então ele precisa trazer para ele a responsabilidade das práticas. E tem um ponto, né? Às vezes quem é o assediador é o RH. Sim. Eu vivi numa empresa na qual nós do RH éramos incentivados a assediar as pessoas. E incentivados a dizer assim, não vá no canal Conversa Ética falar sobre nós, porque vai vir pra gente e a gente vai demitir você. Era explícito. A gente tinha um e-mail na nossa caixa de e-mail que a gente podia falar isso. Então, às vezes, o próprio sistema é feito para que o RH silencie as pessoas. Assim, é super importante para você que está vendo, a gente que está ouvindo, não são todas as empresas que são assim. Existem canais de ética que funcionam muito bem, RHs que são excelentes. Mas também existem o outro lado, né? Exato. É super importante a gente deixar isso claro. E aí vem uma solução como essa da Erika para você trabalhar na prevenção com formas, atitudes, técnicas, que eu acho que esse é o diferencial, né, Erika? Que te ensinam a lidar com aquelas situações para que eu não exploda numa reunião. Isso é mágico. E hoje eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha uma solução como a dela, entende? E na época não tinha e eu não consegui encontrar a Erika. Talvez se eu tivesse encontrado, talvez tivesse tido uma outra solução ali para um problema estrutural de um RH muito assediador ali na empresa onde eu estava. Acho que essa palavra, né, é sistêmico, né? É estrutural, é sistêmico. E assim, o que eu vejo é... enquanto a gente entra na empresa, fala assim, nossa, eu vou conseguir resolver o problema dessa empresa. A gente sabe, a gente trabalha consultoria, a gente não vai resolver o problema de um cliente. Não dá nem pra gente querer ter essa pretensão. A gente gostaria de mudar a cultura, de estar lá com o tempo. Não dá. Mas o que faz sentido para mim, enquanto a gente vai entrar nas organizações, é isso. Vem plantando muito. A gente não precisa fazer algo gigante. Não, vamos fazendo contínuo. É melhor fazer algo que... Não 20 horas. Não, vamos diluir, vamos conversando, vamos fazer isso gradativo, vamos fazer um programa contínuo, gerando espaço, diálogos, trazendo ferramentas para que essas pessoas possam também despertar, porque eu fico me perguntando, a gente conversou disso, né? Uma pessoa que está naquele momento de sofrendo diversas situações, como eu estava lá atrás, assédio, dificuldades, a vida... Tem um ser humano ali que pensa. Então, esse ser humano, a mudança talvez... quando a gente vai falar de pensamento sistêmico, se não está vindo assim, vai ter que fazer assim a mudança. Quando vai falar de pensamento sistêmico, né? Teoria de pensamento sistêmico. Vai vir daqui de dentro, vai vir desse miolo, dessas pessoas começarem a se incomodar e a coragem de talvez... Bom, esse sistema aqui não tá... Isso aqui não é bacana pra mim, dessa forma não tá funcionando. E a gente explodiu porque a gente tá no momento que tá desafiador, mas também propício para esse tipo de diálogo e propício para dizer diferente da gente de 20 anos atrás, né? Então, o meu principal missão mesmo, enquanto eu e toda a equipe lá, é poder promover esse desenvolvimento, tanto nessas lideranças, para ter uma consciência de
dele aprender, porque eu acredito que liderança começa consigo, né? Começa com você saber se autocuidar, porque se você não se prioriza, se você tá se criticando o tempo inteiro, se você não consegue ver o melhor em você, o que você vai fazer com a sua equipe? Você vai olhar só o que falta. Nunca tá bom aquele líder que só que te critica, e autocrítica gera um dos fatores, acho que você é especialista em burnout, é um dos fatores de burnout. A pessoa não se sente suficiente. Então, a gente olha para esse líder. Primeiro, autoconsciência. Depois que eu tenho autoconsciência, ele sabe se automanejar, ele pode levar isso para não gerar cultura de cansaço dentro da sua equipe. Esse é um ponto. Com as equipes, a gente promover a autonomia emocional, autonomia de geramento, de pensamento crítico. E elas, dentro desse processo, começar a corromper esses sistemas que normose, a gente foi normalizando as maneiras abusivas e tóxicas que a gente veio vivendo dentro de várias relações dentro das organizações. Né? E aí tem uma coisa, Edu, que a gente tem discutido muito, que é a coisa da coragem, no sentido de que às vezes a pessoa que está submetida a uma situação dessa, ela até tem uma mini autopercepção de tudo que está acontecendo, só que ela não tem coragem. O ambiente está ali muito tóxico, as coisas estão muito difíceis. E para mim, é uma coisa que, né, eu falei muito pra Erika, para mim coragem é pulsão de vida. É aquilo que te leva a subir num palco para falar com 400 pessoas, mesmo você tendo medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é, mesmo com medo, você vai e você faz. O mundo corporativo, ele não te encoraja a ser quem você é. E isso tem a ver com segurança psicológica. Isso tem a ver com ambientes de ausência de segurança psicológica total. E você vê hoje muitas organizações que nem sabem o que é isso. Quero voltar nisso. Perguntas? Você fala e traz essa consciência, né? Você fala sobre trazer essa consciência para si, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, e para isso você precisa estar presente no agora, na percepção do seu entorno. Só que hoje também, em contrapartida, e talvez isso traz uma dificuldade, a gente tem a questão da tecnologia, Sim. que está aí estimulando a gente de todas as formas. E a nova geração, que já nasce sabendo fazer isso. Como que a gente introduz isso, ensina para essa geração tão tecnológica e para a gente mesmo, que está tão tecnológico, diferente, como você falou, de 20 anos atrás, que a gente tem acesso a tudo, a criar essa percepção, a desligar. E se você tem alguma dica assim, para utilizar essa tecnologia para a gente aprender isso também, sabe? Um aplicativo, uma música, como que a gente pode conciliar essas duas coisas? Boa pergunta. Bom, primeiro falando da questão do contexto que nós estamos vivendo, né? Tem um livro que chama Desmistificando a Ansiedade, do Jurgen, ele fala que hoje a ansiedade, o momento ansioso que nós vivemos, onde parece que, né, todo mundo é ansioso. Vê ansiedade, virou, você não tem ansiedade? Como não? Que isso, né? Você é ansioso. Então, e ele traz um dos fatores, que óbvio, a ansiedade são inúmeras camadas, mas um dos fatores que ele traz é esse excesso de disponibilidade. Né? Então ele diz, ele é um psiquiatra que ele está estudando assim de uma forma muito interessante. A gente tem um labs de estudo referente a isso, e ele fala exatamente isso, que a disponibilidade, o acesso, a gente hoje está no carro, enquanto a gente está no carro, está no trânsito, peraí, deixa eu pagar rapidinho aqui no Nubank, deixa eu comprar um tênis que estava precisando, enquanto o farol, tudo está o tempo inteiro disponível. Então, a gente não tem mais o espaço de ócio, de espera, como no passado a gente tinha, que era muito importante esse processo. Então, sim, a gente está vivenciando um modelo de mundo onde a gente não vai ter como parar isso. Pelo contrário, e a quantidade de informação vai cada vez mais chegar. A tecnologia, então assim, a gente não vai conseguir simplesmente falar, bom, dá um botão aí para. O que especialistas da neurociência e várias áreas, eles dizem que assim, a gente não tem um cérebro preparado para isso. Não é uma questão que... Não, a gente não tem. A gente quer acessar tudo, mas a gente não tem uma preparação cerebral para isso. Nível, exatamente. Não tem como processar
todas as possibilidades ao mesmo tempo que a gente faz nessa disponibilidade. Então, acho que trazendo esse contexto da sua pergunta, primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Saber que, peraí, existe um mundo acontecendo e muitos de nós começam a entrar naquele fear of missing out, que é o FOMO. Eu preciso eu quero ver tudo. Quem não sente isso? Eu sinto isso, parece que eu tô perdendo alguma coisa. Então, a gente tá com essa... Eu quero estar em todos os lugares aqui ao mesmo tempo. De estar tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa, quando a gente fala essa questão da presença, da atenção plena, que é uma prática, é eu saber disso. Falar, bom, peraí, não vai dar. Ter essa informação, ela é importante. A partir disso, eu tenho que, primeiro passo é fazer escolhas, que é isso que a autopercepção te dá. O futuro, para mim, vai ser a nossa habilidade de fazer curadoria. O que eu quero escolher consumir. E essa habilidade vai ser algo que a gente vai aprender a escolher aonde eu quero estar e como eu quero estar e quanto tempo eu quero estar. Porque a tecnologia está aqui. A questão é o que eu escolho e como eu escolho usar isso. Então, uma forma da gente poder treinar e praticar isso, quebrar o piloto automático, a gente quando faz, né, jornadas de mudança de comportamento com mindfulness e tudo mais, não é simples a gente mudar padrão e piloto automático e essa questão que a gente está bombardeado. Eu digo que a atenção plena, a atenção hoje é o novo petróleo. Todo mundo quer tua atenção. Quem conseguir... Existe a economia da atenção, inclusive. Quem conseguir hoje ter essa disponibilidade de atenção plena é a riqueza do novo momento. Então, o que eu diria de dica, assim? Celular, por exemplo. Instagram é uma das redes. Tem alarme lá, pessoal. Dá pra gente colocar um alarme de quanto tempo que você quer colocar. Mas aí, no Estudo da Ansiedade fala... A gente fura o próprio alarme, né? Essa dificuldade que a gente tem um vício de o tempo inteiro tá preenchendo espaços. Preenchendo. A gente não consegue ficar um tempo sem fazer nada, né? O tempo inteiro tem que fazer alguma coisa. E esse tempo inteiro de fazer alguma coisa nos tira a criatividade, nos tira a possibilidade de pensar em inovação. A inovação, gente, não vem da ação. A inovação vem da pausa. É quando você não tá olhando para o mar, né? Então, a gente vai olhar que a gente pode colocar um dispositivo para te lembrar para você sair do Instagram. Eu acredito que é importante de ter momentos de você realmente refletir o que eu quero fazer com o tempo que é me dado. Então, trazer essa pergunta cognitiva vai ser importante de você questionar. Então, acho que isso pode ser uma ferramenta interessante. Colocar alarmes para você fazer pausas durante o seu dia. Então, poxa, eu tô aqui numa batida. Coloca lá como a gente fez aqui antes. Aquela prática parece tão simples, mas ela nos reorganiza. Eu cheguei, eu tava super agitada, eu percebi que eu vim e tal. A gente tem esse poder de nos auto-equilibrar só pela respiração, sabe? É uma ferramenta disponível. Então, eu posso... me lembrar, de não me esquecer de lembrar que... Isso. Lembrar de lembrar, não entendi. Isso. Eu preciso lembrar de me lembrar, literalmente, porque a gente se esquece da gente. Eu preciso lembrar que eu tenho que me lembrar de mim, porque a gente tá no piloto automático. Então, colocar alarmes no calendário, respirar. Aplicativo, tem vários aplicativos de práticas, né? Então eu inclusive tô no Insight Timer, então tem meditações, tem práticas lá no Insight Timer, que é legal das pessoas levar a meditação, a prática pro dia a dia. Então isso eu posso, por exemplo, tô aqui conversando, a gente tá aqui conversando, eu tô presente aqui com a Érica, eu coloco uma intenção de atenção, né? E aí eu tô viajando, deixa eu voltar, eu tô agora, porque... E essa prática de se distrair e voltar te gera consciência, te gera autoconsciência. E é uma prática, não tem um passo a passo, sabe? São uma intenção mesmo de eu estar presente no que eu fizer. Tudo é meditação, desde que eu esteja presente. Talvez ressignificar o tempo livre que nós temos. É isso, Edu.
Porque né? o que a gente faz Porque no tempo livre? Vai pro TikTok. Ressignificar o que a gente tem que fazer alguma coisa sempre. E Né? antes o TikTok te avisava, não sei se vocês lembram no começo, o TikTok te avisava, você está há muito tempo aqui. E eu já Hoje ele não, hoje ele Hoje fala, não, você tá há fica pouco tempo, faz tempo que eu não te vejo aqui. São sistemas, gente. Sistemas que Foram criados para isso. criado para isso, para gerar o tempo inteiro essa dopamina, essa necessidade de o tempo inteiro estar recebendo uma recompensa de algo. Então, a tecnologia, ela é maravilhosa, ela é importante, mas a gente precisa lembrar da nossa humanidade e saber fazer escolhas, porque isso é um dos fatores que está nos levando para o adoecimento, desconectando enquanto seres humanos, e isso não só impacta aqui nas nossas relações, como dentro das empresas, que a gente está num processo cada vez mais acelerado. Só para voltar naquele assunto da coragem, se a gente parar para pensar na história do mundo corporativo, ele veio da onde? Fábrica. Fábrica é o quê? Todo mundo igual. E eu paro para pensar bastante. Qual é o maior desafio hoje dos recrutadores, principalmente tecnologia? As pessoas são diferentes. Você não tem regra, você não tem nenhum tipo de mecanismo ainda, porque é uma área nova. Então, a gente cresceu com esse modelo fabril de que você não tem que ter vontade. Você tem que trabalhar 8 horas por dia e ser todo mundo igual. senta a bunda e trabalha. Senta a bunda e trabalha. E o mundo hoje está indo para um outro lado completamente diferente. E essa nova geração, eu e as meninas, né, que temos mais contatos com os candidatos de tecnologia, eles verbalizam: eu não quero isso, eu não quero aquilo. As perguntas são: é remoto ou é híbrido? Eu tenho horário para chegar, tenho horário para ir embora, eu bato ponto, né? Eu acho que é inadmissível para essa geração bater ponto, né? Aquela coisa de que a gente tinha que chegar e tinha que... A gente chegava mais cedo no trabalho, trabalhava, quando dava 7:45 a gente ia lá, batia o ponto E voltava. trabalhava. Essa geração fala: não, mas Totalmente. se eu já cheguei, se eu já estou trabalhando, eu bato ponto. Então, é uma geração que vai, e que talvez veio, né, Erika, talvez você tenha uma outra explicação para isso, ela veio realmente para, não libertar a gente, mas para mostrar pra gente que tem um outro jeito de trabalhar. E esse outro jeito de trabalhar, e que é possível. Sim. E que é possível, e que as empresas só precisam se readequar a esse novo jeito de trabalhar. E que as pessoas, sim, são diferentes. E que o diferente dá resultado. Porque se for todo mundo igual, as pessoas vão pensar iguais e nada vai sair. A inovação não vem, né, do mesmo pensamento, né? Eu vejo que quando a gente faz esse momento de parar e questionar, a gente começa a falar: poxa, mas por que a gente tá tão preso a esse modelo? Sabe, parar para refletir, ou a gente está simplesmente repetindo, como às vezes eu dou um treinamento para executivo sobre liderança humanizada, liderança, né, ensinar novamente a gente ser humanos. Não tenho tempo, não tá dando, tá muito corrido. Isso eu já sei, isso a gente já sabe. Vamos parar e refletir sobre tudo isso? Então, quando a gente faz esses diálogos e traz esse pensamento como esse executivo que foi lá e colocou 4 dias de trabalho, poxa, é uma maneira de eu transformar e falar: bom, nunca ninguém fez. Porque da onde estão se falando que não funciona? Será que eu já testei? Deixa eu testar, então, colocar uma prática. Deixa eu testar e fazer isso. O que será que isso pode acontecer? Então, eu vejo de verdade que a gente está num momento assim de grande transformação, que já veio vindo, isso se exacerbou muito ali na pandemia, mas que a gente está nesse momento de virada, porque da maneira que a gente aprendeu a se relacionar com o trabalho, essa maneira a gente está vendo aqui. Acho que eu e você somos as pessoas que vieram adoecemos dentro de uma organização da gente, com uma falta de autoconhecimento inicialmente, sim, de falta de coragem, de falta de algumas coisas, e da maneira como que a gente também vem de uma herança. Então, eu acho que essa disponibilidade de diálogo e questionamento pode ser uma maneira. Não existe fórmula, e não vai existir, eu acredito, uma forma, um único jeito que vai funcionar para todo mundo. O que é possível e que a gente precisa sair
Esse looping. do looping, e para isso eu preciso fazer o que eu vendo, que é, eu preciso parar, olhar, refletir, e aí sim eu trago uma mudança. O insight vem da pausa. Érica, o que você diria pra Érica de 90 anos? Acho que você chega aos 100. Eu tô trabalhando para isso. Estamos trabalhando pra É, isso. senhora Eu viajante. tenho a nítida sensação de que eu vou chegar aos 80. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Mas o que você diria pra Érica dos Centenário. 90, dos 100? O que eu posso esperar dessa Érica? O que ela me diria? Ela me diria assim que confia, acredite que tudo isso que você tá, toda a minha jornada, tudo isso que me transformou naquilo que eu sou, que é possível eu continuar levando isso pro mundo, para eu não ter medo de falar sobre isso nesses lugares, e que o mundo ele precisa relembrar, as pessoas precisam relembrar no fundo que a gente é muito, que o trabalho, que a nossa maneira de existir no final é para que a gente possa aprender a se relacionar. Eu acho que ela me diria que no final, todo mundo volta para casa como um ser humano, e se a gente não lembrar que existe um ser humano todos os dias por detrás, a gente não consegue. Eu acredito que a gente não vai conseguir humanizar de verdade, relembrar a nossa potencialidade, a nossa essência enquanto ser humano, sabe? E isso acho que faz muita diferença quando eu olho nos olhos e estou disponível para essa pessoa e falo, não só. Tem um exemplo assim que é muito legal, que me conecta com essa Érica de 90 anos, que dentro da liderança compassiva tinha um alto diretor de uma grande indústria que aplicou essas práticas da compaixão, que nos Estados Unidos está muito forte, eu estou querendo trazer para o Brasil, da liderança compassiva, e ele fala assim que ele queria ser avisado de todas as pessoas que perdiam alguém, que estava em um luto. E aí o diretor, o presidente de uma grande indústria, eles mandavam uma mensagem, avisavam esse CEO, e ele mandava uma mensagem de WhatsApp para essas pessoas, dizendo uma mensagem de presença, que eu tô aqui, sinto muito por isso, quero dizer que a gente está disponível para você. Uma simples ação dessa fazia um impacto tão grande naquela pessoa, que no final ela tinha uma sensação de pertencimento, de agradecimento com essa empresa, que no final esse retorno imenso que não consigo quantificar. Então, pequenas ações que a gente pudesse estar presente faria uma grande diferença. A gente pode salvar vidas. Se eu realmente olhar nos teus olhos e falar, Edu, você tá bem mesmo? Cara, eu tô aqui, como é que tá as coisas hoje? Porra, não tô bem, meu. Aí tu vai ver, isso pode mudar tudo. Então, eu acredito que todos nós estamos no final falando isso. Relembrar da nossa humanidade. Muito bom. Érica, suas últimas palavras nesse podcast, né? Não que você Já acabou. vai morrer. Mas a gente sempre pede dicas de livros, filmes, séries que você viu, que você acha interessante para nossa audiência, dos temas que você achar mais interessante. Tá. Um livro que eu recomendo sempre, que é O Poder do Agora. Não sei se você já leu, que é do Eckhart Tolle. Não li. Ele é muito bom, ele traz muito essa consciência. Também um outro livro dele, que é o Despertar de uma Nova Consciência. Então, ele traz essa visão muito interessante sobre isso. E o Desmistificando a Ansiedade, que também é um livro excelente, que traz uma visão que sai um pouco desse mesmo assunto de ansiedade, traz um pouco mais de profundidade. Eu acho que é bem, bem bacana. E tem um outro que é da Kristin Neff, que é sobre a autocompaixão, reduzindo... Como que é o nome? Reduzindo a voz crítica. Pare de brigar com você e seja mais compassiva, da Kristin Neff, que é bem bom. E série, eu não sou muito da série, assim, sabe?
E filme, assim, eu não sei, mas assim, eu gosto muito desses que é de superação. Eu ponho ali no Netflix e sempre pego uma biografia que eu acho legal. Recentemente eu assisti que é de um homem negro, que eu não vou lembrar, eu sou péssima de nome, Edu, desculpa, mas assim, eu não vou conseguir lembrar, mas era de um homem negro que ele era pianista, e ele Qual? É Green Book. Isso é maravilhoso. Ah, Green Book. Esse me marcou muito, porque ele traz essa... O motorista branco. É... Muito bom. Ai, obrigada, pessoal. Eu sou péssima lembrar disso. E esse eu acho que eu deixaria, assim, porque ele fala sobre... E é uma história real, né? É uma história real. Eu gosto de histórias reais, eu sou dessas. Não, e assistam um documentário da Simone Biles, que tá na Netflix, que ela fala sobre o afastamento das Olimpíadas por causa da saúde mental. É maravilhoso. É maravilhoso. Espero muito ver. Maravilhoso. E pra quem quiser achar você, onde que a gente te acha? No meu LinkedIn, Erika Ponciana, Erika com H, Ponciana. E no Instagram da empresa, One Mind Oficial. Então vocês podem me encontrar por lá. Muito bom. Mari, mais alguma coisa? É sempre um prazer. Eu já fiquei horas conversando com essa mulher e ficaria mais 50 horas conversando Isso com é ela. bom porque eu acho que ela volta depois, né? Ela Isso é bom, volta. isso é bom. E para mim, os encontros, eles não acontecem ao acaso. E foi um encontro muito, muito prazeroso em todos os sentidos. E é de um desafio intelectual absurdo essa mulher. Então, eu só tenho a agradecer a sua gentileza de estar aqui. E ao tempo. O tempo também é muito precioso hoje em dia. E a gente dá Escolho bastante aonde eu tô hoje com tempo. Então, escolhi estar aqui, né? Eu não aceito coisas que não fazem sentido, ou porque eu quero preencher meu tempo, né? Acabei de vir de Floripa direto pra cá. E eu valorizo muito o trabalho que vocês estão fazendo. Você, né? Eu me conectei diretamente com a tua verdade. Não te conhecia, mas sabendo que vocês são sócios, então tem o mesmo campo de energia. Com certeza. E então eu também te agradeço pelo seu tempo, por me ouvir de uma forma tão atenta, presente. Tempo é o único recurso que nós temos que ele é não renovável. Exato. Então, a gente precisa gastar ele com muita sabedoria. Exatamente. Isso mesmo. Obrigado, Erika. Para você que está vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo.